Olá, tudo bem com você? Está no ar mais um Ação Parlamentar. No programa de hoje vamos te mostrar as regras do mandato de um vereador e as obrigações que eles precisam cumprir. Na nossa reportagem sobre comissões, nesta edição a gente te apresenta a composição e a expectativa de trabalho da Comissão de Educação. Tem também informações sobre um projeto de lei que tramita na Câmara e busca criar um programa para que alunos das escolas públicas conheçam os patrimônios e partes culturais de São José dos Campos. E para fechar, tem o nosso quadro Nomes da Cidade, com a história de gente importante para o nosso município. Então fique por aí, que o Ação Parlamentar começa em 10 segundos. Os vereadores têm algumas obrigações e algumas regras a serem seguidas. Eles devem obedecer o regimento interno, um conjunto de normas que determina o que deve ser feito na Câmara Municipal. A gente preparou uma reportagem para tirar as principais dúvidas sobre as diretrizes de um vereador. Por exemplo, um vereador pode entrar onde quiser? Pode contratar quem quiser para os gabinetes? Quais são as suas obrigações diárias? Vamos acompanhar a matéria. O trabalho dos vereadores já é bem conhecido. Inclui a apresentação e votação de leis, passa pela fiscalização do Poder Executivo e envolve o debate do futuro da cidade. No entanto, para realizar essas atividades, existem regras que garantem um processo transparente e efetivo. Esse técnico legislativo da Câmara explica que o primeiro passo é entender o papel administrativo dos parlamentares. O primeiro passo é declaração de incompatibilidade, né? Ele tem que demonstrar que ele não tem nenhum impedimento para assumir a vereança, né? Isso é feito lá no momento da posse, né? Essa desincompatibilização. E em seguida tem as obrigações que são burocráticas mesmo, de comparecer às sessões, de justificar a sua eventual falta, né? Sob pena de eventualmente perder a remuneração daquela sessão. Então são algumas atividades de cunho mais burocrático, mas que são também de responsabilidade dos senhores vereadores. Como trabalham no poder legislativo da esfera municipal, os direitos e deveres atribuídos aos vereadores podem ser exercidos somente na cidade em que foi eleito. Na execução desse trabalho, um vereador pode entrar em qualquer prédio público para examinar ou vistoriar o local. Mas essa advogada constitucionalista esclarece que, para isso, existem normas. É importante que o vereador respeite as regras do lugar em questão. Ele vai ter que chegar no local, informar a que veio, para que então seja organizado o seu acesso àquele local. O responsável não pode obstar o acesso, mas o vereador tem que seguir as regras a fim de evitar uma circunstância, por exemplo, de vazamento de dados ou violação de intimidade, porque imaginemos que eu estou dentro de um hospital público com um atendimento de natureza íntima e aí o vereador entra. Então não é porque ele é vereador, ele pode tudo. Para a realização dos trabalhos, é necessária uma equipe de gabinete, que pode chegar a até 7 nomes. E na hora de escolher os membros, não pode haver pessoas próximas. Parentes, né, parentes próximos, amigos, enfim, isso poderia configurar eventualmente um nepotismo. O nepotismo. Então é necessário que sejam pessoas idôneas, pessoas que demonstrem ali conhecimento técnico, né, e que possam auxiliar o vereador, mas que não sejam realmente do seu círculo familiar, que não sejam ali do seu entorno. O vereador pode se licenciar do cargo por algum evento de interesse da cidade ou por problemas de saúde. Diferente de um trabalhador comum, ele não tem um chefe ou superior em hierarquia. Mas a advogada afirma que o resultado do trabalho está sujeito a outras formas de avaliação. O maior chefe do vereador é a população. Porque é a população que é capaz de verificar se aquela pessoa ela está cumprindo ou não com seus deveres funcionais e, inclusive, realizar denúncias sobre atividades que sejam inadequadas. A partir do momento que eu tenho qualquer munícipe como fiscalizador direto daquela pessoa, ele tem um chefe. E talvez o pior dos chefes, porque é o chefe que ele não vê.
Também é importante lembrar que os vereadores não recebem um salário, mas sim um subsídio, que é determinado por lei a cada 4 anos. Esse valor não pode ser alterado durante o mandato. Em cidades com mais de 500 mil habitantes, como é o caso de São José dos Campos, o subsídio pode chegar a 75% do valor de um deputado estadual. Ainda de acordo com o técnico legislativo, diferente do prefeito, não há limites quanto ao número de vezes que um vereador pode ser reeleito. Ele pode ser eleito várias vezes seguidamente. Então, esse impedimento é só para o Poder Executivo. Há ainda uma lista de coisas que o vereador não pode fazer. Entre os itens estão executar obras ou serviços públicos, o que é competência do Executivo, interferir diretamente na administração municipal, como gerir contratos ou licitações, legislar sobre competências federais ou estaduais e utilizar o cargo para benefícios pessoais. Para a advogada, entender o papel administrativo do vereador é fundamental para o funcionamento saudável da democracia e para uma gestão pública eficiente e ética. Então, assim, a partir do momento que você não consegue cumprir com o mínimo que é o estabelecido pelo Código de Ética, dá ensejo para que ele possa sofrer um processo administrativo para perda de cargo. Para os vereadores, conhecer as regras administrativas e o regimento interno da Câmara é fundamental, tanto para a atuação individual quanto para a eficácia dos trabalhos do Legislativo como um todo. O vereador tem 2 papéis fundamentais, que é o papel dele, que é de votar e propor projetos de leis que vêm de encontro com a população, o interesse da população, e também fiscalizar o prefeito nas suas ações e atos. Além disso, o funcionamento mais transparente dos trabalhos contribui para a harmonia entre os poderes legislativo e executivo. O vereador ele não está acima da lei. E a política é uma ferramenta de diálogo, de trocar ideias, para que o melhor seja feito, ou seja, que o bem comum prevaleça. Então, o vereador ele não está acima da lei, ele não pode fazer qualquer coisa, ele tem que respeitar, sim. Ele, como um legislador, ele tem que respeitar as leis acima de tudo. E a gente continua a te apresentar aqui no Ação Parlamentar as composições das comissões permanentes aqui da Câmara. Hoje quem ganha espaço por aqui é a Comissão de Educação. Na matéria, você vai ouvir dos vereadores que compõem a comissão sobre as expectativas do trabalho para os próximos 2 anos. Para o biênio 2025-2026, novos membros assumiram a Comissão de Educação e Promoção Social da Câmara de São José dos Campos. A composição da nova comissão ficou assim: Cláudio Apolinário como presidente, Juliana Fraga como relatora e Fernando Petiti como membro. Eu entendo que é fundamental, a área da educação é uma área muito importante, uma vez que trata do futuro das nossas crianças, adolescentes e jovens. Então é uma comissão que para nós como vereadores ela é fundamental. Eu primeiro, por ser uma educadora, por ser uma professora, ser da área, não tem lógica ficar de fora de uma comissão como essa. Então, é extremamente importante, até mesmo para ter um olhar, por eu já ter um olhar da educação, por apontar situações que os colegas me trazem e ter esse debate mais apropriado. A Comissão de Educação e Promoção Social tem como objetivo emitir pareceres sobre propostas relativas à educação, à instrução pública e particular, à ciência, tecnologia e inovação e ao desenvolvimento social e comunitário. Em 2024, o grupo emitiu 118 pareceres sobre projetos de lei, emendas e substitutivos. E os novos membros já definiram quais serão os caminhos traçados para os próximos 2 anos. Nós vamos trabalhar com 3 pilares principais. O primeiro pilar, a busca de informações. O segundo pilar, a elaboração de propostas e, a partir daí, o monitoramento do que está acontecendo na educação. A parte de busca de informações, nós vamos fazer visitas oficiais às secretarias, aos secretários, tanto na área da educação como de promoção social. Na segunda etapa, visitar as próprias escolas. E terceiro, fazer audiências públicas, tanto com pais quanto com professores, para entender o modelo da educação, entender as expectativas da educação, para a partir daí podermos propor aquilo que vai ser necessário para essa área. Também é papel da Comissão de Educação fiscalizar o ensino na cidade, além de ações da Secretaria. E a comissão pretende se reunir periodicamente para debater esses assuntos. Nos reunimos mensalmente, de termos ações para visitarmos escolas, para propormos projetos, propormos
situações que chegam até nós, para o secretário, reuniões periódicas, debate de fato sobre educação, audiências públicas que envolva, né, a educação da nossa cidade. Eu espero que seja uma comissão atuante. Outra meta da comissão é incluir a comunidade nesse debate. Segundo os vereadores membros, a fiscalização dos serviços da educação pode e deve contar com a opinião de pais, responsáveis, alunos, além de professores e agentes da educação. A participação dos pais ela é absolutamente fundamental, mesmo porque eles sofrem na pele aquilo que acontece na escola. Então, certamente, a gente vai atacar em 2 vieses. Um deles é a questão dos próprios professores, né, propor segurança aos professores e melhoria nas condições de trabalho do professor, mas também a condição do aluno. O aluno é a peça fundamental. Embora o professor é quem ensina, o aluno é aquele que aprende. Se ele não aprender, não faz sentido nenhum. Ouvir os professores, ouvir pais, ouvir educadores, agentes educadores, os agentes da educação. Eu acho que isso é necessário, porque vai acontecendo, vai mudando, vai tendo projetos e os atores mais envolvidos, eles não são ouvidos, né? Eles são simplesmente engole e vai. Então, eu espero que a comissão tenha essa postura também, de chamar, sim, tanto os pais como os professores para debatermos a educação. Para os vereadores, a intenção é fazer da comissão uma ferramenta atuante na busca por melhorias na educação de São José dos Campos. Olha, eu entendo que uma comissão que seja pulsante, ela propulsiona o poder público, no caso o executivo, a realizar aquilo que precisa ser realizado. Se a gente tem uma comissão que simplesmente ela está no papel, o poder executivo simplesmente toca as demandas como deve tocar. Não é essa a nossa proposta. Na condição de presidente da comissão, seria absolutamente ativo, indo atrás das informações e ajudando o governo a executar aquilo que tem que ser executado na área da educação. Semana que vem a gente te mostra mais sobre as comissões permanentes do Legislativo joseense. Vamos para um intervalo agora? Na volta, a gente fala sobre projeto de lei em tramitação aqui na Câmara. Até já! Voltamos com ação parlamentar para falar de um projeto de lei que está em tramitação aqui na Câmara. São José é uma cidade rica em cultura e belezas naturais, não é mesmo? E um projeto de lei da vereadora Juliana Fraga, que está em tramitação, propõe a criação de um programa que leve os alunos de escolas públicas do município para conhecerem pontos importantes de São José dos Campos. Em meio à correria do dia a dia, muitos passam por aqui sem notar os detalhes. São José dos Campos conta com um rico patrimônio histórico que nem sempre é percebido. A aula que apresenta aos estudantes pontos importantes da cidade faz parte do projeto Dando um Rolê por Sanja, realizado por essa escola estadual na região central do município. O objetivo é proporcionar aos alunos mais conhecimento sobre a história regional e assim estimular a valorização da cultura local. Nós exploramos a história de São José dos Campos desde a origem, tá? Depois, eles conhecendo essa história de São José dos Campos, o principal objetivo é conhecer os monumentos históricos, os lugares importantes da cidade, os lugares que eles gostam também. Professores de diferentes disciplinas, escritores e artistas parceiros contribuem com o projeto que realiza diversas atividades. Uma amiga minha me mostrou a Sônia de Mello, Sônia Mello, e ela tem um livro aqui em São José com os monumentos históricos para serem coloridos. Também fui numa oficina, São José em 3 Tempos, onde eu conheci a Graça e o Charles. E eles também deram dicas de como usar o jogo para contar a história de São José. Para que todos os alunos da rede de ensino de São José tenham essa mesma oportunidade, um projeto de lei em tramitação na Câmara, de autoria da vereadora Juliana Fraga, quer instituir o programa Conhecendo a Cidade. A proposta é garantir aos alunos das escolas públicas, municipais e estaduais uma vivência educativa sobre o patrimônio histórico, cultural e natural da cidade. Nós sabemos que a cidade é grande, tem alunos de diversas realidades e muitos deles não conhecem a cidade onde mora. É nascido em São José, mas não tem condições de conhecer, por exemplo, um aluno da região leste, conhecer um parque que fica na região norte, como o Parque Alberto Simões. Então, a ideia é que esses alunos tenham a oportunidade, um programa onde a Secretaria de Educação ofereça essa oportunidade, principalmente tem anos que
trabalha o município e eles não saem da escola. Então, é de fato conhecer alguns pontos de São José, sair da sua região e conhecer um parque diferente, conhecer o Museu da Aeronáutica, conhecer uma igreja histórica, um patrimônio histórico. É promover isso aos alunos da rede municipal e estadual. Na justificativa, o projeto reforça o objetivo de aproximar os alunos da história da cidade por meio de visitas guiadas que promovem aprendizado prático e vivências que contribuem com o desenvolvimento pessoal, social e cultural. A vereadora acredita que a proposta pode ser um instrumento de formação cidadã e que incentiva a reflexão sobre o espaço urbano e o papel de cada munícipe na construção de uma cidade mais sustentável. O objetivo é valorizar, é conhecer, valorizar o patrimônio histórico, cultural, natural da cidade e, com certeza, oferecer a oportunidade do aluno visualizar, conhecer melhor o município e vai ter essa valorização da onde ele mora. Isso é bom para os alunos, é bom para a cidade, é bom para todos. Para as professoras, projetos que mostram um pouco mais sobre a história de São José são essenciais para aprofundar o conhecimento e o exercício da cidadania. A cultura, a história tem que ser enaltecida, tem que ser vivida, tem que ser para eles terem noção de pertencimento, de onde vieram, para onde vamos. Os estudantes que já vivem experiência semelhante em sala de aula aprovam a iniciativa. Muito bom, eu achei muito interessante para a gente entender a história da nossa cidade, também acho muito importante, muitas crianças também têm que saber disso. Eu achei incrível, adorei que a gente conhece bastante sobre São José e a gente também pode ter lugares que muitas pessoas não conhecem. Foi maravilhoso, cara, eu amei muito, foi da hora. Eu gostei mais da igreja, a matriz e o Parque Vicente Naranha. Bora para mais uma pausa aqui no Ação Parlamentar? Daqui a pouco a gente volta com o nosso quadro Nomes da Cidade. Estamos de volta com a Ação Parlamentar de hoje e chegou a hora do nosso quadro Nomes da Cidade. Aquele quadro que conta a história de pessoas importantes para o nosso município. A história de hoje é de Diane Deise de Siqueira, cantora de casamentos que trabalhou na comunidade católica por anos. O nome dela ficou eternizado em uma área verde da zona norte de São José. Essa área verde no bairro Altos da Vila Paiva, região norte de São José, conta a história de uma pessoa muito especial para a comunidade. Tão especial que dá nome ao espaço, Diane Deise de Siqueira Sá. Ela deixou a família e os amigos de maneira precoce aos 37 anos, enquanto enfrentava um câncer e teve complicações causadas pela dengue. Mas Diane deixou um legado de amor. Atuante na Igreja Católica, amava cantar em casamentos. O esposo Davi lembra com saudade os momentos vividos ao lado da mulher. Ela era muito conhecida por causa da voz, porque ela tinha realmente uma voz fenomenal. Não é porque era minha esposa, porque realmente tinha mesmo. E as pessoas viam muito Deus ali. Então ela sempre levou muito a palavra de Deus para as pessoas, falava muito de Jesus para as pessoas. Eu tenho a frase que ela usava, que é fazer como Jesus faria, né? Então as pessoas não existia pessoa assim de bem que não gostasse da Diane, porque ela era doce, ela se empenhava em ajudar as pessoas, era uma pessoa muito legal. Conhecida por interpretar músicas religiosas, Diane cantava na Igreja São José Operário, que fica na Zona Norte desde os 5 anos de idade. A paixão pelo esposo surgiu na escola, e desta união de muitos anos nasceu Ayla Vitória, filha do casal. Eu roubei um beijo e daí a gente não largou mais, a gente ficou 23 anos juntos. A gente casou em 2014 e tivemos uma filha em 2017, a Ayla, né, que canta igual a mãe. Aí ela herdou os dons da mãe e dos tios, né. Durante a trajetória profissional, Diane celebrou o amor de mais de 600 casais.
também emocionou muitos fiéis com sua voz e foi um exemplo de superação. Não deixou de cantar nem mesmo enfrentando o tratamento do câncer. Em um vídeo postado nas redes sociais, deixou a todos uma mensagem de esperança. Vou te encontrar na luz das estrelas, te refletir nas águas do mar. Quero ficar assim pra sempre, porque pra mim a vida é de amar. Dedicada a servir na igreja do bairro e transmitir os valores cristãos, Diane deixou um lema de vida para todos que a conheciam. Devemos fazer como Jesus faria. Frase que o esposo tem tatuado na mão. Ela sempre usou que a gente deveria fazer como Jesus faria. Então, isso sempre me quebrava porque não existe rebate para isso, né? Mas, de fato, era o lema dela. Então, isso fez com que ela tivesse tido uma vida boa e tivesse tido também uma trajetória de doença boa, porque ela não sofreu efeitos colaterais de quimioterapia, entendeu? As coisas funcionavam no tratamento dela, que não funcionavam com outras pessoas. Davi, mesmo com a dor da recente perda, segue trabalhando para honrar a vida e o legado da esposa. A memória dela ficará sempre com ele, assim como o nome de Diane, eternizado em uma praça da cidade. É importante essa questão dos nomes das suas, né? De eternizar justamente o nome da pessoa. Ainda mais quando se tem uma história. Todo mundo tem sua história, mas quando a gente tem uma história de entrega muito bonita para a comunidade, ver isso na própria comunidade é muito satisfatório. Pois é, um legado que vai continuar sendo honrado pela família. Bom, gente, fim de mais uma ação parlamentar por aqui. Na semana que vem eu volto com mais informações sobre o trabalho do Legislativo da nossa cidade. Até lá, você pode acompanhar a programação da TV Câmara no YouTube, em @TV Câmara SJC. Tchau, tchau.